Muito bem, então, vamos falar sobre Lexio Divina. Bem, olha, eu não sei você, talvez eu digo você que já tentou fazer Lexio Divina, mas eu sempre tive uma certa dificuldade com a Lexio Divina, no seminário principalmente, né? Porque eu escutava no seminário o quê? A Lexio Divina é a leitura orante da palavra. Deus fala com você através da palavra. Tá, muito bem. Então, o que que acontecia? A gente sentava na terça-feira, num auditório, se pegava ali um texto, normalmente era o do Evangelho do domingo seguinte. Alguém pegava aquele texto, lia em voz alta, fazia algumas considerações, alguns comentários interessantes até, e ali, né, o seminarista, normalmente ali dos últimos anos da teologia, mostrava um pouco da sua erudição bíblica, entendeu? E então ele meio que conduzia a Lexio Divina, né? E aí cada um fazia a sua Lexio Divina. E aí eu sempre tinha muita dificuldade com isso, com aquele método tradicional que você já deve ter escutado em todos os lugares, né? Que é o quê? São os 4 passos no caso, né? A Lexio, a Meditatio, a Oratio e a Contemplatio, né? Eu nunca conseguia entender bem, por exemplo, o que significava a parte da Contemplatio. É, não se trata tanto de fazer algo, é simplesmente ser, é simplesmente estar na presença de Deus. Enfim, eu sempre tive muita dificuldade com isso e eu via meus irmãos seminaristas saindo dessa Lexio Divina com reflexões interessantíssimas. Não, porque o texto, eu observei essa nuance aqui no texto, porque, por exemplo, no filho pródigo é dito que o pai dividiu os bens entre eles, então quer dizer que o filho mais velho também recebeu uma parte e por aí vai, sabe? Parecia, no fim das contas, não parecia para mim que a Lexio Divina era Deus falando comigo através da palavra. O que sempre me pareceu era que nós estávamos pegando o texto e dissecando ele, né? Observando os detalhes para dali tirar alguma reflexão interessante, né? Que pode ser até boa para você preparar uma homilia, para você preparar uma pregação, uma formação ou qualquer coisa do tipo, mas isso nunca me pareceu de verdade Deus falando comigo através da palavra, sabe? Parecia até uma espécie de momento em que a gente ficava ali, né, curiosando um pouco o texto sagrado para, como eu disse, encontrar reflexões interessantes, né? Então eu sempre tive dificuldade com isso, né? Não estou aqui falando mal do método tradicional, que inclusive é um método que foi sistematizado por Guigo II, né, o Cartucho, um dos sucessores de São Bruno na Grande Cartucho. Então, poxa vida, né? Vocês sabem, vocês que acompanham este canal, vocês sabem o amor que eu tenho a Cartucho. Eu não estou falando mal do método, né? Eu só estou dizendo que eu, particularmente, sempre tive dificuldade em entender como praticar este método. E aí eu encontrei um diretor espiritual, sabe, muito bom com Lexio Divina. E ele me ensinou uma verdade muito simples que eu quero transmitir para vocês aqui, antes de começar a falar de formas diferentes de fazer Lexio Divina e a forma como eu, né, faço Lexio Divina. Ele me dizia o seguinte: Lexio Divina não é método, Lexio Divina é relação com a palavra de Deus, sabe? Parece algo meio que óbvio, simples, mas às vezes a gente quer pegar o texto aqui, entendeu? O cego de Jericó, o cego na saída de Jericó. Chegaram a Jericó e aí do nada eu quero pegar esse texto e eu quero que este texto me diga algo profundo, entendeu? Que somente eu consigo perceber aqui e mais ninguém. Ou eu quero dissecá-lo, pegar aqui o contexto histórico dele, comentários bíblicos e tudo mais, para daqui sair dizendo que eu fiz uma boa reflexão sobre aquele texto. Lexio Divina não é método, é relação com a palavra. Esse é o fundamento desse vídeo, tá? Esse é o fundamento desse vídeo. Por quê? Porque existem outros métodos que eu vou falar agora. Por exemplo, já falamos basicamente, é o mais conhecido, é o método, né, sistematizado por Guigo II, Guigo, o Cartucho, onde você tem esses 4 passos que o Guigo chamava de 4 degraus no caso, né? Então é uma espécie de subida, né? Você começa com a Lexio, passa para Meditatio, Oratio, Contemplatio, né? Então é uma espécie de subida. Lembro que esse diretor espiritual dizia para mim sempre: olha, não veja tanto como passos, né? Veja como dimensões da Lexio Divina, né? Mas ele me ensinou um método um tanto diferente que eu não encontrei em nenhum outro lugar.
né? Mas dito isso, vamos ao cerne da questão. O que é Léxio Divina? Porque acho que esse é o ponto, né? Veja, para os padres da igreja, os primeiros cristãos, Léxio Divina, né, era simplesmente ler a Bíblia, sabe? Orígenes, no termo grego, eu não vou lembrar aqui o termo grego, né? Mas Orígenes foi o primeiro a cunhar esse termo para falar da leitura orante da palavra. Então, ele falava em grego, mas a tradução para o latim, né, é Léxio Divina. Ou seja, para os padres da igreja, para os padres do deserto, Léxio Divina era simplesmente pegar o texto da Sagrada Escritura e ler, né? Não tinha toda essa sistematização de 4 passos e tudo mais. Porém, começou-se então a fazer o seguinte, né? Os padres do deserto, principalmente, eles tinham o costume de memorizar. Você precisa lembrar, é claro, que na época deles você não tinha um livrinho assim, bonitinho, né, encapado desse jeito e tal. O meu já não está mais tão bonitinho assim, já está um pouco, né, acabado. Mas na época deles você não tinha livros assim, a Sagrada Escritura não estava tão fácil assim. De vez em quando alguém conseguia um texto ali, uma cópia de um texto de uma carta de São Paulo. Então a comunidade ali dos monges tinha acesso a uma parte ali, a um trecho. Então, não era como hoje, onde cada monge tem ali sua Bíblia na sua cela e pode ler ali, meditar à vontade, né? Então, o que acontecia? Os monges memorizavam, né? Eles memorizavam grandes textos. E como que eles faziam isso? Versículo por versículo, versículo por versículo. Então, qual é o método de Léxio Divina? O primeiro método, e talvez o mais antigo método de Léxio Divina, católico, né? Porque se a gente for pensar, já existia uma espécie de Léxio Divina já no Antigo Testamento, né? Os judeus já tinham o costume de meditar a Sagrada Escritura. Mas estamos falando aqui do método, né, católico. Simplesmente os monges pegavam um versículo por dia e ficavam o dia inteiro ruminando aquele versículo, né? Essa palavra, né, ruminar, é muito usada para falar sobre Léxio Divina. Então, eles iam rezando com aquele texto. E mais do que rezando, eles sempre tinham o objetivo de praticar aquele versículo. É dito por alguns padres da igreja, você não deve passar para o próximo versículo até que você tenha praticado, feito o que aquele versículo ensina, né? Então, isso é muito interessante. Acabava que muitos dos monges tinham memorizado ali, tinham na sua mente pelo menos os Salmos e o Novo Testamento inteiro, né? É dito que em alguns mosteiros, né, não se aceitava um noviço que não soubesse de cor o Novo Testamento e os Salmos, pelo menos, né? Ele tinha que saber isso, né? Então, esse é o método, eu diria, mais antigo, né, dos padres da igreja, dos padres do deserto, no caso, né? Os padres da igreja, de um modo geral, também vão praticar isso, né? Simplesmente a memorização. Ou seja, eu sou muito mais passivo diante da palavra do que ativo. Se você pensar bem, né, é meio que um movimento inverso daquilo que nós fazemos na oração mental. Tem um vídeo aqui, né, no canal onde eu falo sobre a oração mental. E tem vários vídeos na internet falando sobre a oração mental, né? Então, na oração mental, eu preciso aplicar a minha inteligência àquela verdade que eu estou meditando. Então, eu pego lá o texto de um santo, pode ser até também da Sagrada Escritura, eu pego ali o texto de um santo, sei lá, um Santo Afonso, né? Leio, ou Imitação de Cristo, leio, e ali eu percebo uma verdade. Eu uso a minha imaginação, não sei como que você vai fazer, depende, né? Por exemplo, São Francisco de Sales fala para usar a imaginação. E então, o que eu faço? Eu aplico a minha inteligência a este texto, àquela verdade, né? E aí, aplicando a minha inteligência àquela verdade, a minha inteligência vai sendo iluminada, e dali surgem os afetos, surgem as súplicas e surgem também as resoluções para o dia, por exemplo, diante daquela verdade que eu meditei. Então, a paciência de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Eu pego o texto ali de Santo Afonso, medito sobre aquilo ali e muito bem, a aplicar a minha inteligência eu vou vendo, né, como Nosso Senhor foi paciente e assim vai. E dali eu tiro dali surgem os afetos, ou seja, a minha vontade se move para amar aquela verdade, surgem as súplicas, os pedidos a Deus, né? E surgem também as resoluções. Senhor, hoje eu vou ser mais paciente com tal pessoa no meu trabalho. Enfim, só para dar um exemplo assim, né? Bem simples. Então, na oração mental, eu aplico a minha inteligência ao texto, àquela verdade. Na Léxio Divina dos padres da igreja, já é um movimento contrário, né?
Eu simplesmente recebo o texto, eu simplesmente guardo o texto, memorizo e sou muito mais passivo diante do texto. Então, no caso dos padres da igreja, dos padres do deserto, eles tinham muito disso, né? Se o texto me diz para fazer algo, eu vou fazer aquilo ali, né? Se a palavra me indica fazer alguma coisa, realizar certa obra, eu vou fazer. É o caso de Santo Antão, que pela primeira vez ele entra ali numa igreja e escuta, né, o evangelho falando para vender tudo e doar aos pobres. Ele vai lá e faz isso, ele literalmente faz, ele pega tudo e vende, e dá aos pobres, entendeu? E acaba se tornando um monge, né? Então, claro, era uma maneira muito mais radical de viver o evangelho. Tanto que a regra dos monges dos padres do deserto eram simplesmente o evangelho. Eles diziam, não precisa de outra regra além dessa. A regra é o evangelho. Quando alguém chegava para Santo Antão pedindo alguma palavra de sabedoria, ele simplesmente, você já escutou o evangelho? Leia o evangelho. Entendeu? Não precisa disso, né? Não precisa que eu, né, faça aqui alguma elaboração, né, alguma grande reflexão e tudo mais. É claro que às vezes os padres do deserto tinham ali algumas sabedorias, algumas pérolas, algumas anedotas também onde eles ensinavam, mas para eles, a regra de vida era o evangelho. E eu tinha que e para eles tinham que guardar aquela palavra, memorizar, entendeu? Decorar, né? No sentido etimológico da palavra, né? Decor, né? Se você for pensar. De é uma partícula do latim que indica um movimento de descida, e cor é coração, né? Então, decorar, no sentido etimológico da palavra, significa isso, né? Fazer descer ao coração. Os ortodoxos, os orientais, eles tinham muito disso, né? Então, eu preciso ficar com aquele texto, com aquele versículo, o suficiente para que ele desça ao coração. Não somente no sentido de eu memorizar, de eu ter ele rápido aqui para eu citar para você. Não, no sentido de eu internalizá-lo de tal forma, ele se enraizar em mim de tal maneira que eu vivo aquilo ali, eu vivo aquela palavra, entendeu? Mais vale um versículo realmente praticado do que milhares memorizados, mas sem terem sido vividos de fato. Esse era o ponto dos padres do deserto, né? Então esse é o primeiro método de Lectio Divina, se você for pensar, que não é bem um método, né? Assim, não tem uma coisa sistematizada. Simplesmente toma, lê, memoriza, guarda, entendeu? E vive isso aí. Simples assim, simples assim. Então você tem um método beneditino, muito parecido com o dos padres do deserto, né? Também era muito forte essa questão de memorizar, tá? Muito forte isso. A prática beneditina, ela consistia em ler devagar o trecho bíblico, repetindo, se necessário, memorizando, ruminando interiormente o conteúdo dele durante o dia. Também, muito parecido com o dos padres do deserto. Eles sussurravam, né? Tinha um momento ali de fazer Lectio Divina e eles sussurravam, né? Interessante, porque disse, né, que em alguns momentos o mosteiro parecia uma comunidade de murmúrios, porque eles iam repetindo de maneira como se fosse uma espécie de sussurro. Faziam isso às vezes de pé, meio que imitando um pouco a prática de alguns judeus, né, de fazerem o movimento enquanto vai lendo, para meio que ir memorizando aquele texto, certo? Então, eles também tinham muito disso, os beneditinos lá no início, né, tinham muito disso de memorizar de tal forma que os monges sabiam grandes trechos da Sagrada Escritura. Eu sempre, quando eu vejo esses textos, né, onde se fala que os monges memorizavam bastante e tudo mais, a gente olha para a nossa realidade hoje, tipo, tu não sabe o número do telefone da tua mãe, entendeu? E como que eles memorizavam tudo isso? Pois é, né? Hoje nós perdemos a nossa capacidade de memorização por conta das várias comodidades que nós temos, né? Antigamente as pessoas tinham que saber de qual, né, o número das pessoas, né? Hoje não, hoje você tem uma agenda do celular e tal. Mas as pessoas antigamente tinham essa capacidade de memorização, sabe? Enfim, coisa que a vida moderna nos tirou, né? Então, o método beneditino, ele já ele é próximo, sim, né, do que dos padres do deserto. Tem a questão da memorização, da repetição constante e tudo mais. Veja que até aqui ninguém está falando de aplicar a inteligência ali, fazer conexões, fazer reflexões sobre o texto. Não, não. Estamos simplesmente falando de ler o texto, repeti-lo, até memorizá-lo. Simplesmente isso. E não somente memorizar no sentido, sei lá, dos protestantes, né, que eles vão lá e ficam citando versículo e tal. Não, não, não. Um texto que foi realmente plantado como uma semente, entendeu? É como se cada versículo fosse uma sementezinha que você vai plantando na sua memória. Basicamente é isso.
Né? Então, é muito importante. Isso eu digo para você, né, seja qual for o método ou a forma que você for inventar de fazer Lexio Divina, entenda o seguinte, é muito importante para você, como católico, né, como filho de Deus, ter uma memória bíblica, cultivar uma memória bíblica. Né? Então, você pegar o texto aqui, pegar o Evangelho, pegar a Bíblia e ler constantemente e guardando na memória. Não de maneira forçada. Né? A questão toda, né, dos padres do deserto, do jeito dos beneditinos também de fazer Lexio Divina, não era uma memorização forçada. Ah, padre, mas eles estavam repetindo o dia inteiro para memorizar. Sim, mas não era uma coisa que eles tinham como um objetivo a memorização. Eles estavam saboreando aquela palavra, entende? Eles estavam realmente se deliciando com aquele versículo. Né? Como a vaquinha lá que vai mastigando, né? O capim, o ruminar vem disso, né? Ela fica ali mastigando, e ela tá ali o dia todo tranquilo. E tá bom mastigar, entendeu? E assim vai, né? Não é aquela coisa forçada, vou pegar um versículo aqui e colocar num Anki, entendeu? E usar repetição espaçada para memorizar a coisa. Não, isso é artificial, cara. Né? Tem que ser algo, né, natural. Né? Era assim que os monges faziam, tá? Não estou dizendo para você fazer desse jeito, não. Eu estou aqui apresentando as formas e o que você achar que é mais interessante para você, né, procure fazer. O importante é ter o contato com a palavra de Deus. Né? Lembre-se do essencial desse vídeo. Lexio Divina não é método, é relacionamento com a palavra, certo? Então, os beneditinos já tinham essa proximidade maior com o método dos padres do deserto, mas não tinha toda aquela... já não tinha aquela visão tão radical assim, de que, olha, eu tenho que fazer o que o versículo me manda. Não, né? Era muito mais eu guardar o versículo para ele iluminar minha inteligência, afastar os maus pensamentos, eu estar constantemente na presença de Deus, eu estar constantemente pensando em Deus. Esse era o objetivo, basicamente. Né? E aí você tem o método do Guigo, né, que é o mais conhecido hoje em dia. Sempre quando vai se falar de Lexio Divina, se fala bastante desse jeito, né, desse método. O Guigo Cartucho foi o sucessor de São Bruno e ele meio que sistematizou um pouco, né, o método de Lexio Divina, que ele encontrou ali nos mosteiros. Então, você vai ter os 4 passos. Né? Então, vamos lá, recordando os 4 passos. Né? Primeiro, a Lexio, né, a leitura lenta, atenta e reverente do texto sagrado. O objetivo aqui não é fazer uma análise crítica, mas escutar o que Deus realmente comunica por meio da palavra. Né? Você lê, você relê o trecho, né, quantas vezes for preciso, né, saboreando cada frase. Veja que enquanto nos padres do deserto, no método até beneditino, você tem meio que, não um momento em que você faz a Lexio Divina, mas o seu dia é Lexio Divina, basicamente. No método aqui do Guigo, você já tem um momento em que você se recolhe e vai fazer Lexio. Né? Não quer dizer que isso aqui anula, né, você ter contato constante com a palavra de Deus durante o dia. Mas esse método aqui ele costuma fazer com que as pessoas recolham-se em um determinado momento do dia e dediquem ali um tempo, né, para realizá-lo. Então a pessoa pega o texto, lê, relê e assim vai. Né? Lê e relê-se o trecho quantas vezes for preciso, saboreando cada frase até que alguma palavra ou versículo toque o seu coração, o coração do leitor. Né? Então o Guigo define a Lexio, no caso, a primeira parte da Lexio Divina, que é a leitura, como olhar atentamente para as Escrituras com o espírito bem recolhido. Ele usa essa analogia, né, de que é como levar o alimento à boca. Né? Então a primeira coisa é isso, levar o alimento, né, para a boca. Depois vem a meditatio. A meditação, né, é o quê? Após ler, você vai ruminar aquela palavra lida. Então, buscando compreender um sentido mais profundo. Né? É aqui que normalmente as pessoas têm mais dificuldade. Por quê? Né? Porque às vezes a pessoa não tem muito um repertório, não tem um imaginário rico o suficiente para conseguir meditar um pouco aquilo que está, aquela palavra que chamou a atenção. Mas aí o que o método ensina? Né? Alguns vão falar, olha, eu tenho que procurar esse meditar pensando no que aquele texto diz para mim. Então, primeiro eu leio o que o texto diz, agora o que o texto diz para mim. Né? Então, aqui a mente reflete e busca os tesouros escondidos do texto, comparando com a própria vida. Então, na meditação tem isso. Né? Você procura o sentido do texto e traz isso para a sua vida, certo? Pode-se repetir interiormente a frase destacada, memorizá-la e deixá-la ressoar no coração.
Guigo descreve a meditação como a reflexão da alma que procura conhecer a verdade oculta à luz da razão. No simbolismo do alimento, a meditácio é mastigar e triturar o alimento da palavra, extraindo ali o seu sabor. Então, você leu, releu, até que você achou uma frase ou uma palavra ali interessante que de alguma maneira te chamou a atenção. Então você pensa no sentido desse texto e na meditação você tenta aplicar isso à sua vida, a você mesmo. Então vem a Horácio, é o terceiro momento em que você procura, uma vez que você escutou de Deus, aplicando aquela palavra a você na meditação, uma vez que você escutou de Deus algo ali, você procura então responder a Deus na oração, seja com palavras, com súplicas, louvores. É um momento de diálogo explícito com Deus. Então eu vou pegar ali, através daquilo que eu meditei, eu falo com Deus. Então isso é a Horácio, certo? Então a oração na Lectio Divina é muito pessoal. Então o leitor fala com Deus sobre o que a palavra despertou nele, entendeu? Então seja arrependimento, ação de graças, pedido de ajuda, uma contrição, um espírito penitente ali, enfim. É dito por Guigo, deixa-se o coração derramar-se diante do Senhor. Então, numa conversa sincera, sinceridade brutal, como eu costumo dizer aqui. Então, Guigo define a Horácio como a devoção da alma voltada a Deus para pedir o bem e afastar o mal. Então, é o momento de falar de fato, corresponder àquilo que você meditou, certo? Corresponde a extrair o sabor do alimento, é saborear em forma de prece o que se meditou. E aí você tem o quarto passo, que é a contemplatio. Por fim, a oração verbal silenciosamente se eleva à contemplação, que é um saborear a presença de Deus, além das palavras. Então, mais do que pensar naquilo que você meditou e naquilo que você rezou, é você permanecer na presença de Deus. Nesta etapa cessa o esforço discursivo, porque até então você está fazendo um esforço intelectual. Ali não, naquele momento você simplesmente precisa descansar em Deus, no amor de Deus, na presença dele ali, naquele momento de oração. Guigo diz que a contemplação é uma elevação da alma a Deus, em que ela experimenta algumas migalhas da alegria eterna. É como a doçura já digerida e assimilada à união silenciosa com Deus, que alegra e transforma. Guigo ressalta que essa doçura da contemplação não é produzida pela razão humana, mas é um dom que vem do alto, fruto da graça. Na metáfora alimentar dos monges, a contemplatio é saborear a doçura em si mesma, a própria doçura que alegra e anima, diz Guigo. Então esse é o método, esse é basicamente o método que Guigo sistematizou. Lembre-se disso, porque quando Guigo sistematizou a Lectio Divina dessa maneira, propondo isso para os monges cartuchos, ele colocou como degraus. Então você vai meio que subindo, como escada, para chegar à contemplação. O objetivo é a contemplação, no fim das contas. Não é tanto a memorização do texto, não é tanto guardar aqui aquela palavra. Claro que você vai acabar guardando, afinal aquele texto te tocou de alguma forma, mas o objetivo é você subir até esse estar na presença de Deus, entendeu? O objetivo é esse. É claro, se aquele texto te comunicou algo, normalmente hoje quando as pessoas vão ensinar a Lectio Divina e ensinam esses passos, elas sempre costumam, é coisa de moderna, a gente gosta de, não, peraí, tá faltando, tá imperfeito, eu vou complementar isso aqui que o monge fez. Tá faltando um último passo, o quinto passo, que é a axio, a ação, entendeu? Então eu tenho que sair para a missão e coisa do tipo. Enfim, mas é óbvio que se aquela palavra te comunicou algo, dali devem sair algumas resoluções, entendeu? Mas o objetivo aqui, quando Guigo colocou, como ele colocou esse método, essa forma, não era tanto fazer da Lectio Divina uma espécie de oração mental, como nós falamos ainda há pouco, entendeu? Era fazer com que a pessoa tivesse uma experiência com a palavra de Deus e chegasse a um nível de contemplação, entendeu? De estar de fato na presença de Deus, certo? Então esse é o método do Guigo tão ensinado nos nossos dias, e que eu, assim, sendo sincero, eu sempre tive um pouco de dificuldade com ele. É coisa pessoal, tá? Não estou dizendo que ele é ruim, não estou dizendo que ele é mau, nossa, esse método não presta, ou qualquer coisa do tipo. Hoje em dia as pessoas não conseguem entender, quando a gente diz que isso aqui não funcionou comigo, sabe?
Então você tem outro tipo de método, né? O método inaciano, né? Ele já é um pouco diferente, né? Então, por exemplo, os pontos centrais do método inaciano. Primeiro você prepara o lugar. Em que sentido? Vou pegar um exemplo aqui. De novo, o cego, né? A saída de Jericó, quando Jesus cura o cego Bartimeu. Você vai pegar essa cena e você vai imaginar essa cena, mas não simplesmente imaginar a cena. No método inaciano, você se coloca dentro da cena. Por exemplo, como o cego Bartimeu. Por exemplo, como alguém naquela multidão, né, que repreendia o cego, né, é dito aqui, né, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, entendeu? Então, você se coloca na cena, né? E isso imaginando cada detalhe, cada mínimo detalhe. Então, por exemplo, o cheiro do mar da Galileia, o calor do deserto, o som da voz de Cristo, né? É quase, é quase como se fosse um cinema espiritual no coração, entendeu? A ideia do método inaciano é você não somente imaginar para aplicar a sua inteligência aquilo ali, como se faz na oração mental, mas você imaginar, se colocar na cena, inclusive como um dos personagens, né? Para de alguma maneira, por exemplo, interrogar esses personagens. Então é um método um tanto diferente, eu diria, né? Então, primeiro você imagina, claro, cria, coloca-se na cena. Depois você tem uma petição da graça. Então, antes de começar, você pede a Deus, claro, uma graça, né, concreta. Senhor, que eu veja o que tu queres que eu veja, né? E aí você faz a leitura do texto. Você lê atentamente, né? Em seguida, medita-se com a imaginação, entrando na cena, né? Não se trata aí apenas de refletir, mas de participar, né? Por exemplo, eu sou o cego que clama, né? Eu sou a mulher que toca o manto de Jesus e fica curado, entendeu? Ou, por exemplo, eu sou Pedro afundando e pedindo, né? Senhor, salva-me, né? Enfim, então eu me coloco na cena comum daqueles personagens. Então você tem, por exemplo, o colóquio com Cristo, né? Então um diálogo amoroso como se conversa com um amigo, né? Mas com respeito de um servo, né? Diante do Senhor. Então a Lectio Divina se dá no método inaciano muito através dessa imaginação, entendeu? Onde você se coloca ali, né, na cena, certo? Muito bem, falamos aqui já de alguns métodos, já estou até cansando, mas vamos terminar, né? Então, falamos dos padres do deserto, os padres da igreja, junta aqui os dois, né? O método beneditino, que é próximo dos padres do deserto. Falamos do método de Guigo, né? O cartucho, o método inaciano, né? Quando falamos do método Guigo, o cartucho, também acabamos por falar do método como ele é ensinado hoje, né, de Lectio Divina. Falamos do método inaciano, né? E agora vamos falar do último método assim que eu conheço, tá? Estou falando dos que eu conheço. Bem, agora que falamos de alguns desses métodos, eu quero falar para vocês do método que eu costumo usar para fazer a Lectio Divina, né? É um método que eu aprendi com o meu diretor espiritual e que é um tanto diferente desses outros métodos. Claro que eu já vi algumas pessoas fazendo coisas parecidas, né? Vamos ver aqui a relação de pegar versículos paralelos, né? Não estou dizendo que é uma grande novidade, uma gnose. Olha, vou agora oferecer para vocês um conhecimento oculto, uma gnose. Não, calma, não é isso, né? Mas é simplesmente um método que, pelo menos para mim, funcionou, né? Eu consegui rezar desse jeito, né? Bem, alguns princípios. Primeiro, memória bíblica, né? Então, a gente precisa cultivar a nossa memória bíblica. Nós vamos precisar disso para que o Espírito, agindo no momento da oração, o Espírito Santo, agindo no momento da oração, puxe os versículos para fazer as ligações, para que aqueles versículos iluminem aquela palavra, entendeu? Então precisa ter memória bíblica. Lembre-se sempre, Lectio Divina é relacionamento com a palavra de Deus, não é simplesmente um método. Então eu preciso ter proximidade, né? Ter contato com a palavra de Deus, sabe? Não adianta a minha Bíblia ficar ali em cima da estante, entendeu? Pegando poeira, aí do nada, agora eu vou fazer Lectio Divina. Aí eu vou lá e pego o texto e Deus tem que me falar agora, né? Deus tem que me falar através dessa palavra. Senão, entendeu? Não é verdadeiro ou qualquer coisa do tipo. Não, entendeu? Eu preciso ter contato constante, né? Para que eu vá, de alguma forma, né, pegando o jeito do pensamento de Cristo, né? São Paulo diz isso, nós temos o pensamento de Cristo. Para que eu tenha o pensamento de Cristo, eu preciso ter contato constante com a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, entendeu? Então isso é muito importante. Memória bíblica. Então você vai lendo,
e os versículos vão ficando guardados, né? Então a gente que reza a liturgia das horas, né, trechos dos salmos vão ficando gravados na nossa memória, ainda que de maneira mais passiva, mas vai ficando, entendeu? Então isso ajuda a fazer a Lexio Divina, porque em algum momento, aquela palavra que te chamou mais atenção, você vai fazer uma ligação, né, com ela, não você, mas às vezes o Espírito inspira você a fazer uma relação desse versículo com outro, entendeu? Então aquele outro versículo ilumina esse que você está agora aqui meditando, você está ali, né, fazendo a Lexio, entende? Então esse é um dos pontos, memória bíblica. Segundo princípio aqui, unidade da Escritura, exatamente isso que eu falei, né? Santo Agostinho dizia isso, falava da unidade da Escritura. Ou seja, a palavra de Deus, ela ilumina a palavra de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui um trecho, vou ler, reler, até que algo ali vai me chamar a atenção, né? Como no método lá do Guigo, né? E aí, aquela palavra que me chamou a atenção, seja uma palavra, um verbo, uma expressão, aquilo ali, né? Daquele versículo, eu vou buscar outros versículos que iluminem essa palavra. Por exemplo, com o mesmo verbo ali usado, né? Então, às vezes, no início, né, talvez você precise ter um livrinho como esse aqui, chamado Chave Bíblica, onde você tem uma espécie de lista de palavras, e em cada palavra você tem ali os vários versículos onde aquela palavra aparece na Sagrada Escritura, entendeu? Então, às vezes esse livrinho ajuda, principalmente no início, quando você ainda não tem tanta, né, memória bíblica, certo? Mas com o passar do tempo, né, com a prática, aos poucos o livrinho já não vai ser tão necessário, né? Você já vai ter tanta memória bíblica que o próprio Espírito vai fazendo as ligações ali enquanto você está fazendo a Lexio Divina, certo? Então, esses são os princípios desse método, né? Relacionar versículos entre si, fazer conexões ali, mas isso não pode ser algo simplesmente, como é que eu posso dizer, não é algo como se fosse uma espécie de estudo, de uma análise, entendeu? Você vai pegar ali os versículos que aparecem na chave bíblica, mas você não vai pegar qualquer versículo, você vai pegar o versículo que parece que faz sentido você ligar com este versículo que você está meditando. Então eu vou dar um exemplo aqui, peguei aqui um texto de uma Lexio Divina que eu fiz, uma das primeiras inclusive, né, que eu fiz com o livro da sabedoria, tá? Então vou tentar aqui exemplificar isso lendo com vocês e comentando esse texto que eu fiz uma vez que eu fiz a Lexio Divina deste trecho, né? Então eu peguei o versículo de Sabedoria 2, versículo 4, né? Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e a experimentam os que são do seu partido, né? Então, veja só, né, no momento que eu fiz a Lexio, me chamou a atenção essa palavra, partido, né? E aí eu fui atrás de outros versículos que falavam disso, né, desse ter partido, desse ter parte. Aí olha só, João 13, 8. Se eu não te lavar, não terás parte comigo, né? Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 2. E com a conivência da esposa ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parte aos pés dos apóstolos, né? Então, aqui entra a dinâmica da divisão, né? Veja, agora eu estou fazendo reflexões aqui em cima do texto, tá? Mas a ideia não é essa de início. A ideia é você simplesmente ir recolhendo os versículos, uma vez que eles parecem ter alguma relação com aquela palavra, com aquele versículo inicial, né? Depois, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Por que encheu Satanás teu coração para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade? Então aqui é o caso lá de Safira, né, com o esposo dela, que elas retêm uma parte, eles vendem, o casal vende os seus bens, né, e ficam com uma parte ao invés de entregar tudo para os apóstolos, como todo mundo estava fazendo, né? Enfim. Então, olha só, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Nosso Senhor fala isso para São Pedro, né, no lava-pés, né, na última ceia. E aí você tem essa parte também entendida aqui como algo, né, de uma espécie de divisão. Eu fico com uma parte de mim, eu não me entrego totalmente, né? De novo, aqui eu estou fazendo reflexões em cima da Lexio. No início, no momento da Lexio, não é esse bem o objetivo, né? Olha só, e aí eu rezei o seguinte:
livra-me, ó Deus, de ter parte com o diabo. Sabedoria 2, versículo 24. Né? Livra-me, ó Deus, de não te permitir lavar-me, que eu seja lavado em tua palavra. João 13, versículo 8. João 15, versículo 3. Livra-me, Senhor, de reter uma parte de mim e assim entregar-me todo ao pecado, porque quando eu retenho uma parte de mim para com Deus, acaba que eu me entrego todo no pecado. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 2. Livra-me, Senhor, do inchaço da soberba, para que meu coração não se afaste do teu Santo Espírito. Atos 5, versículo 3. Ou seja, encheu Satanás teu coração, é o que São Pedro diz para aquele casal. E com isso, aquele casal mentiu para o Espírito Santo. É forte isso, né? Senhor, tu és a porção da minha herança e minha taça. Tu tens na mão a parte que me cabe. Meu destino está seguro em vossas mãos. Salmo 15, versículo 5. Entendeu? E aí eu encerrei a oração a Nossa Senhora. Santíssima Virgem, que nunca tivestes parte com o diabo e foste toda entregue a Deus desde a sua concepção. Protegei-me e dai-me as graças para permanecer unido ao teu divino Filho. Amém. Viu? É algo simples. Você pega os próprios versículos e daqueles versículos você reza, você contempla, você medita, entendeu? Então, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Talvez eu tenha que fazer um outro vídeo separado só para falar sobre isso aqui, não sei. Comente aí se é necessário, talvez ficou um pouco confuso, mas a ideia é essa, a ideia é essa. Veja que eu peguei ali aquela palavra só, partido, o trecho diz: foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e a experimentam os que são do seu partido, aqueles que são da parte do diabo. Então só existem duas partes, aqueles que têm parte com o diabo e aqueles que têm parte com Jesus, com Deus. E aí, o que é preciso para que eu seja da parte de Deus, da parte de Jesus? Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Ou seja, eu preciso ser purificado por Nosso Senhor. E aí depois tem esse momento, esses outros dois textos, onde se fala dessa realidade de reter uma parte de mim e não me entregar todo a Deus. É o exemplo aqui do casal, de Safira, por exemplo, a esposa, é Safira e o esposo dela, agora eu não me recordo o nome dele. Então, e com a conveniência da esposa, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. E depois São Pedro dizendo para este casal: porque encheu Satanás teu coração para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade. Então, quando nós retemos uma parte e não nos entregamos todo a Deus, o que acontece é que nós acabamos por nos entregar todo ao demônio. Enfim, e aí, de cada versículo desse foi brotando uma oração, uma súplica, um pedido a Deus. Então, livra-me, ó Deus, de ter parte com o diabo. Livra-me, ó Deus, de não te permitir lavar-me, que eu seja lavado em tua palavra. Livra-me, Senhor, de reter uma parte de mim e assim entregar-me todo ao pecado. Livra-me, Senhor, do inchaço da soberba, para que meu coração não se afaste do teu Santo Espírito. Agora vem um pouco de contemplação. Senhor, tu és a porção da minha herança e minha taça. Veja, tu tens na mão a parte que me cabe. Meu destino está seguro em vossas mãos. Veja que esse versículo ele é um movimento de total entrega a Deus. E aí, por último, a oração à Santíssima Virgem. Certo? Espero que tenha ajudado de alguma forma. É um pouco difícil, a gente transmitir isso, sabe? Não é tão fácil, E por mais que a gente até consiga, por meios didáticos, explicar direitinho como que deve fazer, você tem que praticar, não tem jeito, É como ensinar alguém a nadar, Você diz, olha, você tem que fazer esses movimentos aqui e tal, mas não tem jeito, você tem que entrar na piscina e começar a nadar, certo? Então espero que tenha ajudado, eu acho que esse vídeo ficou muito longo, mas enfim, aqueles que tiveram paciência de chegarem até aqui, então se inscreva no canal, curta aqui o vídeo, comente, se tiver alguma dúvida, qualquer dúvida, não ficou muito, eu não entendi muito bem essa parte aqui, pá. Então comente aí, que eu vou tentar responder todas as dúvidas, tá bom? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.